Eu acho que é importante. O youtuber lá, o Gustavo Henrique, dando choque, fez um vídeo, uma matéria, tem um mês, não sei, falando que o empresário, o Bertolucci, o relacionamento com o Flamengo tinha acabado, que o relacionamento estava muito ruim, que a partir de agora o Flamengo iria evitar, né, e por ordem do presidente Rodolfo Landim, ou decisão do Landim, o Flamengo iria evitar relacionamento com o Bertolucci. O que você tem a falar sobre isso? Já teve, inclusive, mais alguma coisa agora recente? É outra mentira. É outra mentira. Todo dia é outra mentira. Inclusive isso aí, já que você está falando, inclusive aí eu conversei com ele, com o Gustavo. Eu falei, Gustavo, não procede. Não tem nenhuma determinação de A ou B, de nenhum empresário A ou B está vedado. Ao contrário aqui a gente vai fazer sempre os melhores negócios para o Flamengo com os melhores jogadores. E não será diferente com nenhum jogador. Até porque, se isso fosse verdade, o Everton Cebolinha não tinha vindo para o Flamengo. Porque quem vendeu o Everton Cebolinha lá pro Benfica foi ele. Ele que é companheiro do empresário lá. Então, assim, a maior prova que isso não procede é que há 2 meses atrás a gente contratou então tem mais tempo. o Everton Cebolinha. Aí depois teve... Sim, não, isso foi antes. Ele falou antes. Isso aí foi antes. Entendeu? Então, assim, muita conversa fiada, muita situação de que imputam situações A ou B ou C. O próprio Andréas, a gente entendia que naquele momento era o melhor momento para fazer a negociação. A gente não fez, quando chegou no final do ano, no final da temporada a gente não conseguiu. Por um detalhe, naquele momento, a janela inglesa, se não me engano, a europeia estava fechada. A única janela que ele tinha era a nossa. E ele já estava aqui dentro. Então o que aconteceu? O jogador a gente também teve o problema do Banco Central, né? Atrapalhou muito a gente isso, o problema do Banco Central. O Flamengo perdeu contratação por causa do Banco Central? Não. Ou recuperou depois? Deixou de fazer, não. O Everton Cebolinha, por exemplo. Vinha antes. Aí sim era antes do que ele falou em relação ao empresário. E depois ele veio, depois que ele falou isso aí. E a gente não conseguiu, por quê? Na hora que a gente estava lá, em Londres, e que se teve o problema do Banco Central, a gente entendia que não era aquele momento, a gente teve um pedido, uma determinação que se bloqueasse toda a janela, e a gente botou todas as operações para serem feitas depois, e foi isso que aconteceu. Eu acho que o Flamengo fez uma grande janela nessa temporada aí. Foi a sua melhor janela, tu acha? Eu acho que foi a janela mais difícil. Porque quando a gente chegou, a nossa grande janela foi, teoricamente, ali, uma parte de janeiro de 2019 e a outra parte no meio de 19. No começo do ano, no começo de 19, a gente estava chegando, estava se apresentando ao mercado, estava ali tentando contratar o Arrascaeta, contratar o Gabigol, que muita gente não queria. Muita gente não queria. Mas, enfim, essa não vou me estender nesse caso, não, mas muita gente não queria. Mas veio ali o Arrascaeta, o Gabigol, isso aqui. Depois a gente vai no meio do ano, em que tem um Gerson, Felipe Luiz e o Rafinha, né? Ali no meio do ano, e o Pablo Mari. E tem essa janela agora. Eu não sei qual foi a janela. Essa janela agora, ela foi mais difícil pra gente pela situação que o Flamengo estava vivendo. Pela situação de estresse que a gente estava vivendo, situação de questionamento que a gente estava vivendo. Então você fazer isso aí, fazer essa janela... A margem de acerto tinha que ser maior. Sim, você não tinha margem de erro. Maracanã questionando a nossa permanência aqui,
muita gente dando certo da minha saída, né? Jornalistas importantes dando certo da minha saída.